É isso aí, hora de conversar com Guto Graça no Pulso Band News, acompanhando as redes. Ontem, imagino que a CPI, na verdade, desde semana passada, né, Guto? A CPI da Covid está repercutindo demais nas redes sociais. Conta pra gente, Guto, bom dia. Bom dia, Barão. Conforme a gente já antecipou aqui, sem bancar, como é que se diz, profeta do passado, que é só ouvir o que a gente já tinha falado, esse assunto, a CPI, ela entraria num campo à parte, tal qual o Big Brother. Nenhum tipo de comparação ou depreciando, mas quase que levando toda uma quantidade de assuntos. E ontem não poderia ser diferente, e a movimentação das redes ontem foi maciça, foi massiva, foi impressionante, Barão. Ela tem uma cronologia de entrada, ela inicia às 8 horas da manhã, ela às 9 da manhã já está consolidado como principal assunto no Twitter e nas redes através das hashtags, né? Você tem o assunto de às 10 horas, a gente vê começar a disparar o nome do ex-assessor de comunicação, Weingarten, que eu ainda falei uma brincadeira, difícil deve ser escrever esse nome, né? Pois é. Ele dispara, mas dispara de uma forma assim absurda no cenário de buscas. Entre 11 e 15 da tarde, de 7 a 10 das principais hashtags, de 7 a 8, 6, nunca menos que 6, em nenhum momento fica sendo fora desse assunto, ou seja, o assunto mobilizou de uma forma absurda. Ganha o Twitter mundial pelo volume, sem sombra de dúvida, e depois aí chega, Barão, na parte da noite, já às 18, 19 horas, quando tem um embate entre o senador Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros, o assunto explode de outra forma, chama parte da bolha bolsonarista de apoio que estava distante, ela vem para dentro, o assunto explode e sai do assunto CPI e vira exatamente aquele assunto mais quente, mais acalorado, tá? Então foi mais ou menos essa. Nessa cronologia de 8 às 18 horas foi o que a gente viu durante o depoimento do Fábio Weingarten. Foi o dia inteiro praticamente. Fala aí, Ellen. Ô Guto, quero saber se a gente consegue identificar, você mencionou aí, né, no final do dia que o assunto chamou uma bolha bolsonarista, a gente consegue identificar esse movimento ao longo do dia? Em que momentos essas hashtags estão sendo impulsionadas por bolhas políticas de incentivo e de bate e assopra? Helen, excelente pergunta, até porque tem um caso atípico ontem, que foi a multiplicidade de quantidade de hashtags múltiplas durante um mesmo assunto. Isso provoca, às vezes, uma reação de você sugerir que aquilo está sendo algo orgânico, de participação muito além da participação comandada na hashtag fechada. Ou seja, ontem você teve mais de 15 hashtags com densidades do assunto e com diferentes nominações. O que você consegue identificar, é claro, Helen, toda a entrada você consegue ver pela origem dos perfis como é que foi entrando. E digamos que durante todo o momento, aí separando não só a varredura, mas com uma dinâmica que a gente faz entre 8 milhões de perfis de diversas redes, equilibrado, 4 milhões de apoio, 4 milhões de oposição, para monitorar um pouco mais no detalhe, foi muito claro que a CPI ainda não havia chegado na bolha bolsonarista, na bolha de apoio ao presidente, para nenhum instinto nem de defesa. Ontem, quando chega o depoimento do senador Flávio Bolsonaro, foi uma maciça entrada de perfis que não estavam tratando o assunto, trataram, ou seja, aumentou a densidade. O assunto foi, digamos assim, uma brasa abanada por parte que estava quase que, digamos, se não ignorando, dando uma densidade menor do que a oposição vinha dando, Helen. Agora, Guto, dá para fazer uma comparação, por exemplo, com depoimentos anteriores que a gente viu, o caso do ex-ministro Mandetta, por exemplo, repercutiu mais esse de ontem? Você acha que é uma tendência essa a partir de agora? Ou seja, as atenções estão voltadas ou vai depender realmente de quem estiver depondo? Barão, exatamente, depende do que cada depoente traz consigo e traz com a declaração. Por exemplo, não tem como, assim, quando você faz uma comparação direta entre o Mandetta e o Weingarten, você pode dizer o seguinte: a do Weingarten foi mais pontual, até porque era um nome mais desconhecido, né, quando você vê isso, e em números muito claros, você pode ver que você tem, quando você faz durante um ano, um mês,
a densidade do ex-ministro Mandetta é enorme, é nacional. No estado do Mato Grosso, ele lidera a busca, ele lidera a densidade de hashtag, é uma coisa impressionante. E quando você chega nesse, digamos assim, momento e compara o pontual, a do Weingarten rendeu mais busca, rendeu, digamos assim, mais barulho do que o Mandetta. Mas o Mandetta, no correr de 7 dias, de um mês, fica maior. Mas pontualmente, ontem, digamos que a densidade do assunto do Weingarten mobilizou mais as redes do que aquele primeiro depoimento do Mandetta, tá, Barão? Mas aí a gente pode dizer que tem a ver com o quebra-pau? Dá para entender isso? Que tem a ver com o fato de que foi mais quente, mais agitado, mais... Olha, você tem, Ellen, que foi uma coisa quase que entrada aos poucos. O que foi? Você teve um confronto. Você não teve isso no depoimento do Mandetta. Era quase que ele falando para uma bolha que queria ouvi-lo. Ontem, pela primeira vez, você teve uma parte, nem com o ministro Queiroga, se você olhar, por isso a densidade do depoimento dele foi tão mais baixa nas redes, foi tão contundente quanto ontem. Ontem foi uma coisa atípica em relação às demais, mas não se sustentou. Por exemplo, o assunto, Ellen, diferente dos demais, diferente do assunto do Mandetta, que teve uma duração de 72 horas, ontem o assunto já saiu e hoje só se discute se vai ser preso ou se não vai ser preso. Nenhum dos assuntos apresentados em denúncia ontem conseguiu ter uma densidade maior que você justificasse estar falando hoje, ou seja, o assunto parece que esvaziou. Aí já entrou hoje no rol do depoimento do presidente da multinacional lá da Pfizer, que hoje já é trending topics e já é o assunto comentado. É quase como uma onda engolindo a outra e a gente não conseguindo respirar, né, Ellen? Essa Pelo sensação, menos né? nas redes está bombando, né? A CPI, não se sabe exatamente se essa situação vai perdurar, mas como o Guto falou lá atrás, era possível, né, prever que seria esse assunto dos próximos dias, né? Assim como algo orgânico, como foi o Big Brother e tantos outros por aí. Vamos ver o que mais teremos pela frente, né, Guto? Sobretudo, Barão, lembrando, ontem uma base que estava em silêncio com esse assunto aumentou a sua densidade em 12% sobre um assunto em 3 horas. Digamos assim, o embate do Flávio com o Renan foi um debate que eu digo, se não foi caso pensado, foi bem interessante para mobilizar base que estava distante de um assunto, ou seja, teve uma movimentação de fato ali após aquele entreveiro, tá? Muito bem, o Guto Graça vai continuar acompanhando tudo que rola nas redes. Na próxima semana volta a conversar com a gente aqui no Band News Station. Grande abraço, Guto, até lá, hein? Grande abraço, até lá, ou qualquer edição extraordinária pode chamar. Beijo a todos. Fechado.